nós vamos ler a partir do capítulo, nós vamos ler no capítulo 4. Capítulo de número 4. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Zacarias, capítulo 4, versículo 1 em diante. Está escrito assim: são palavras de Zacarias, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a revelação da palavra de Deus. É isso que nós chamamos de revelação. Não o que sai da minha boca, mas o que Deus revelou aos homens, tanto os homens quanto mulheres, a escrever a Bíblia Sagrada. Então ela é a revelação, a verdadeira revelação da palavra de Deus. É o que nós vamos fazer aqui agora, a leitura bíblica, o que Deus revelou a eles. Então ele escreveu assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho e um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada lâmpada, que estão em cima do candelabro. E junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? E respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça, e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor, dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem enviou a vós outro. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrará-se, e vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? E ele respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Amém. Irmãos queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o revestimento do poder de Deus, e nós vamos usar aqui como mensagem de solo, o pano de fundo, ou o plano de fundo, a mensagem, irmãos, que o próprio Senhor falou através desta revelação ao profeta Zacarias, que é sobre o candelabro de Zacarias e o candelabro da graça de Deus. Eu gostaria esta noite que os irmãos pudessem prestar bastante atenção, porque é uma palavra muito difícil de ser pregada nas igrejas, e também muitos cristãos não dão atenção para isso, mas é uma mensagem reveladora da graça de Deus para o homem miserável. Então eu quero conversar, irmãos, um pouquinho com os irmãos sobre este tema. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias aqui, irmãos, Zacarias 4, contém uma visão profética, complexa, difícil, rica em simbolismo. O candelabro aqui, irmãos, descrito, difere significativamente o candelabro do tabernáculo mosaico, apontando para uma nova dispensação, um novo momento, a glória da segunda casa. A obra de Deus, queridos irmãos, nós sabemos, e nesse tema central,
nesta mensagem, destaca que a obra de Deus é realizada pelo poder do Espírito Santo. Não é por esforço humano, não é através de uma instituição, de doutrinas humanas, de ordens que você tem que seguir, um compilado, irmãos, uma lista de regras que você precisa ter para que a obra de Deus aconteça em você. Não, não. A obra de Deus é uma realização, irmãos, unicamente e exclusivamente do poder do Espírito Santo no homem, não por esforço humano. E aqui claramente o candelabro de Zacarias representa a graça de Deus fluindo continuamente para a sua igreja através de Cristo. Eu vou repetir. O candelabro aqui, irmãos, profetizado e anunciado para o profeta Zacarias e agora para a igreja, o candelabro de Zacarias representa aqui a graça de Deus que flui, que corre, que como água ela emana, ela jorra, ela é lançada a nós, ela flui continuamente, sem parar, para a igreja que somos nós, corpo de Cristo. E esta água, ou melhor dizendo, esta graça que flui continuamente, ela vem através de Cristo. Cristo é a fonte. Cristo é a fonte da graça de Deus para o homem miserável, nosso rei e sumo sacerdote. Não é a partir de uma instituição, não é a partir de algo que você faz, não é a partir das boas obras que nós causamos ou praticamos, não. A fluente da graça de Deus é através de Cristo, o nosso Salvador, irmãos. E aqui esta palavra, irmãos, como um simbolismo profético, e tem alguns elementos que apontam para a tipologia, irmãos. E entenda bem, às vezes nós não compreendemos as simbologias e tem muita gente criando aí subterfúgios e comparando com isso e com aquilo, a graça de Deus é isso, o azeite, a nossa lâmpada, as nossas obras. Meu irmão, não é verdade isso. Tudo tem um fundamento, louvado seja Deus. Este sermão, esta mensagem aqui, ela está expondo a visão de Zacarias. O capítulo 4, ele explica para nós os seus elementos simbólicos e que devolve a conexão com as tipologias que apontam para Cristo, irmãos, e mostrando, ou melhor dizendo, apontando para o Senhor Jesus, e aqui usando o candelabro. Cristo, a igreja, com aplicações para a nossa vida cristã. Zacarias, então, vai, irmãos, anunciar a nós, na igreja do dia de hoje, uma tipologia, o candelabro, representado pela graça de Deus para o homem miserável, caído, destituído da glória de Deus. Zacarias era um profeta, era um homem que profetizou, que ministrava em tempos difíceis. O povo de Deus está agora aclamando a outros deuses pagãos, pecaram, saíram da presença do Senhor. Pessoas que profanaram o altar do Senhor não estavam dando ouvido à palavra de Deus. Zacarias, usado pelo Senhor e cheio do Espírito Santo, o povo de Israel agora havia retornado do exílio babilônio e agora está reconstruindo, irmãos, o templo, a reconstrução do templo que estava parada. E Deus, então, irmãos queridos, abriu portas para que o povo de Deus agora reconstruísse, usando Neemias, Esdras, homens, profetas menores, irmãos, não pelo seu tamanho, mas pela sua obra, aquilo que eles escreveram. O livro era pequeno, por isso chamamos de profetas menores. Mas nós sabemos que levantou-se contra eles Sanbalat e Tobias, entre outros, mas o que mais destaca na Bíblia é Sanbalat e Tobias, irmãos, e que estavam ali para incomodar o povo de Deus, para importunar o povo de Deus, para dizer coisas que eles não estavam ali com intenção de grandiosidade, de reverter a história, não era isso, mas foram acusados disso. E agora, irmãos, a convite do próprio rei, eles estão retornando, irmãos, com medo, louvado seja Deus, e eles paralisaram esse trabalho de reconstrução, e este templo, a reconstrução estava paralisada, e o desânimo passou a tomar conta do povo de Deus. As forças agora pareciam insuficientes diante a tantas ameaças, diante a tantos levantes. Ficaram 70 anos exilados na Babilônia por juízo do Senhor.
E agora é hora de reconstrução. É hora de reconstruir o templo do Senhor. Não só reconstruir, mas reconstruir os muros, os portões, a cidade que estava devastada. Nós sabemos que Neemias, quando recebe seu irmão, Hanani, ele pergunta: como está? O nosso povo está em profunda miséria. A cidade está destruída. Os portões foram queimados, os muros derribados. E ele então é o primeiro, irmãos. Neemias, o maior tratado teológico em toda a Bíblia para liderança. Pessoas que se posicionam para reconstruir. Agora Neemias, usado por Deus, junto de Esdras simbolizando a palavra, e Neemias, o homem de intercessão, oração e palavra para reconstruir. Mas, irmãos, nós sabemos que esses homens se levantam contra e começam a denunciar, começam a acusar, a falar coisas que eles não deviam. Então todo esse povo agora está triste, desanimado. O Senhor prometeu que a glória da segunda casa, melhor dizendo, o Senhor prometeu que nós voltaríamos para cá e que o cativo iria acabar, a nossa escravidão ia ter um fim, 70 anos e não mais um dia. E agora aconteceu, mas todo esse levante, o povo está desanimado, o povo está triste, o povo está abalado. E foi, irmãos, essas forças aqui pareciam insuficientes. O desânimo tomava conta do povo de Deus. Os recursos eram escassos e os inimigos muitos, algozes. Eles estão tristes. Talvez seria aos olhos deles impossível a reconstrução. E foi nesse contexto de história que Deus deu a Zacarias uma série de visões para alertar o povo, para animar o povo de Deus, para recolocar o seu povo em uma reconstrução. E uma delas destaca justamente desse livro de uma forma especial: a visão do candelabro de ouro. Versículo 1 a 3. E o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como um homem que é despertado de seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e 2 oliveiras sobre ele, uma mão direita, ou uma à direita do vaso e outra à esquerda. Esta é uma visão extraordinária, queridos, e é um privilégio. O candelabro que Zacarias vê aqui não é igual ao candelabro que estava no tabernáculo de Moisés. Não. Há diferenças significativas aqui que apontam para verdades profundas sobre a graça de Deus e a obra do Espírito Santo. Grandes verdades aqui. E este é o candelabro da graça de Deus. Graça de Deus. Esta palavra aqui às vezes é tão menosprezada por nós, e menosprezada por líderes religiosos, por pessoas que intitulam que a graça está numa instituição, que a graça não é um favor imerecido, é uma palavra tola. Intitulam que a graça agora colocam no lugar da graça que nós merecemos. Não, a palavra graça é demérito ao homem, é presente, é gratuito de Deus. Nós não merecemos, mas Deus fez por nós. E aqui, queridos irmãos, este que Zacarias está vendo é justamente o candelabro da graça. E existe diferença entre o candelabro da lei para o candelabro da graça. João vai dizer assim, 1,17: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Está escrito em João 1,17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui cai por terra esta ideia de que a graça está em uma denominação, que nós aqui somos a graça, que aqui é a graça verdadeira. Não, a minha salvação é através da obra, eu faço para receber, eu mereço ter algo de Deus. Não, queridos, não. Palavras do Senhor Jesus, irmãos, não. A primeira coisa que nós devemos observar nesse texto é o que o candelabro de Zacarias difere
significativamente ou eu não consigo falar essas palavras difíceis, significativamente do candelabro do tabernáculo de Moisés. Pronto, consegui falar. Tem diferenças aqui e eu quero explicar para os irmãos. Primeiro, o candelabro do tabernáculo, na lei de Moisés, era descrito e está descrito em Êxodo 35, ou melhor, 25, do 31 ao 40. Lá vai dizer que era uma peça elaborada de ouro batido, ouro maciço, tinha uma haste, presta atenção, tinha uma haste central, com 6 braços saindo desta haste central, 3 de cada lado, irmãos, e totalizando 7 lâmpadas, ou seja, uma lâmpada no meio, e 3 de cada lado, 7 lâmpadas. Entenderam? É uma espécie de um lustre que nós vemos hoje, nas palavras de hoje. E este candelabro, ele precisava ser constantemente cuidado pelos sacerdotes. Para que as lâmpadas permanecessem acesas, ele tinha que repor o azeite. Irmãos, não saia daqui. Fica aqui ouvindo a mensagem que você vai entender muita coisa sobre sua vida, minha vida hoje, como cristãos. Então, queridos, não saia, entenda a palavra. Este candelabro precisava ser constantemente observado, cuidado, delicadamente pelos sacerdotes que ali estavam. Eles tinham que repor o azeite, porque o que fazia acender a lâmpada, a luz, era justamente o combustível usado, azeite. Tinham que aparar os navios, aliás, os pavios. O pavio é o que sai da lamparina e aquele tecido é queimado e tem que ir rebobinando, recolocando. Por quê? Porque vira cinza. E quanto menor é a lâmpada. Então, a luz então precisava recompor ele no seu lugar. O pavio, que era o tecido, que ficava uma espécie ali de esponja. E este produto, que era o azeite, precisava estar nesta recipiente para que a luz permanecesse acesa. E eles tinham que repor, tinham que acender a lâmpada. E a luz, então, aqui, de fato, dependia de um trabalho humano. Alguém precisava estar lá. E este era o candelabro da lei, belo, santo, mas exigia esforço humano. E esforço humano contínuo, para continuar funcionando, aceso, diferentemente deste que nós ouvimos de Zacarias. O candelabro de Zacarias, que representa a graça de Deus, é diferente. Ele tem um vaso de azeite no topo, chamamos de gular, 7 lâmpadas, 7 canudos de tubos, não era fechado, era tubos abertos como conexões de um cano, que levavam azeite ao vaso, saía azeite do vaso e ia direto para as lamparinas, para as lâmpadas. Então, no meio, existia um vaso, lá no topo, lá em cima, gular. E este gular estava cheio de azeite e tinha 7 lâmpadas, 7 canudos de tubo aberto como uma espécie de cano. E por estes canos, por essa abertura, levava o azeite do vaso às lâmpadas. E um pouco mais diferente, entre este candelabro, 2 oliveiras ao lado, fornecendo o azeite continuamente. Ou seja, o azeite que saía da própria planta, da oliveira. E ela era conectada neste gular, que era o vaso. A palavra gular é o grego, para darmos o nome a um tipo de vaso, onde tinha em cima, na ponta, este gular. Então, este azeite saía da própria oliveira e caía dentro deste vaso gular, e que através deste vaso era distribuído entre estes 7 canos, que acendia as 7 lâmpadas. E então, queridos irmãos, a diferença crucial está justamente neste candelabro. O azeite funcionava automaticamente, sem que ninguém pudesse ou precisasse colocar as mãos, não tinha esforço humano, era simplesmente maravilhoso. As oliveiras ofereciam o próprio azeite, o vaso armazenava o azeite, os tubos distribuíam e as lâmpadas queimavam
acendiam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, irmãos, claramente o homem não participa, não precisa repor o azeite, não precisa parar os pavios, o sistema é autossuficiente. Esta é a graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este candelabro representa a graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não depende de esforço humano, mas flui diretamente do trono do Senhor, diretamente de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há esforço humano, não é a minha obra, não é o meu esforço, não é a minha ajudinha, não é o meu ato de fazer algo, mas aqui claramente, irmãos, o candelabro de Zacarias está aqui, irmãos, nesta tipologia apontando para a graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, o significado desta transição, o que quer dizer isso? O que Zacarias está fazendo aqui, contando para nós sobre sua visão? É fato, irmãos, o tabernáculo era temporário. O tabernáculo, o templo também seria, mas o que Zacarias estava vendo aqui, queridos, estava apontando para algo eterno, algo que jamais acabaria, um pacto melhor, um melhor sacrifício, uma melhor provisão. Os hebreus aqui, irmãos, o autor aos hebreus escreveu aqui: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, que está confirmado em melhores promessas. Então aqui claramente o candelabro de Zacarias é profecia que se cumpre em Jesus, na graça de Deus, revelada na pessoa de Cristo, nascendo em uma manjedoura, a sua fluente, louvado seja Deus, eterna, bendito seja Deus, aponta para o tempo em que a graça, irmãos, substituiria a lei como princípio operante do relacionamento entre Deus e o seu povo. Estava apontando que a lei, irmãos, agora na época de Moisés, daria, irmãos, lugar para a graça em Jesus Cristo, que nasce para perdoar os pecados do homem pecador e miserável. Que agora ele não estava mais sobre o poder e o jugo da lei, que ele não tinha condições de se justificar a partir das tuas obras. Ele não tinha condições de se eleger salvo a partir daquilo que ele fazia. Então, para a nossa vida, você, irmãos, talvez tenha tentado manter a sua lâmpada acesa com o seu esforço. Não podemos, não é isso. Talvez você tenha vivido em esforço próprio. Quando alguém diz: olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e você talvez até fala assim: quem sabe, olha, estou aqui lutando pela salvação, pelo direito da vida eterna. Estou lutando a cada dia, estou caminhando com a expectativa da minha salvação. Não, eu estou aqui esperando que um dia Deus possa me salvar. Está errado. Quando nós olhamos para essa mensagem profética da visão de Zacarias, diz justamente ao contrário. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Estamos tentando merecer o favor de Deus, irmãos? Não, nós não estamos tentando merecer o favor de Deus. A graça opera de forma diferente. Ela flui de Deus para você, não de você para Deus. A graça de Deus, ela flui de Deus para nós, não de nós para Deus, para que nós possamos amanhã falar: olha, eu mereço salvação. Você precisa me pagar, você precisa ouvir a minha oração, porque eu tenho jejuado. Olha, você precisa resolver os meus problemas, porque eu sou crente. Olha, você precisa resolver as minhas questões em casa, porque eu te sirvo. Não, irmãos, a graça é o favor merecido do Senhor, e a mensagem central aqui está dizendo: não por força, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito. Não é nós que impomos, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. No meio da visão, o anjo estava entregando a Zacarias a chave, irmãos, da interpretação de tudo, não somente para aquela época, mas também para os dias de hoje. A obra de Deus não é realizada a partir do esforço humano. Não é nós impormos, não é nós corrermos atrás. O contexto imediato aqui não diz isso. É através da graça de Deus que somos alcançados. Oh, aleluia. Zorobabel aqui, irmãos, a palavra dirigida a Zorobabel, que
era o governador na época que liderava a construção ou a reconstrução do templo em Jerusalém, a tarefa aqui parecia impossível. Não tinha como fazer. Os recursos, primeiro, eram pouquíssimos. Os opositores eram ainda maiores. Eram muitos. As forças humanas aqui estavam sendo insuficientes. Mas Deus estava dizendo assim: Zorobabel, você não vai terminar esta obra com suas próprias mãos. Não, não. Não vai ser por força militar, também não. Não vai ser por poder político, também não. Vai ser pelo meu Espírito. Deus não precisa da sua ajudinha para converter o seu filho. Deus não precisa da sua ajudinha para transformar sua vida. Deus não precisa da minha ajudinha para transformar o meu ser. Deus não precisa do meu esforço, da minha justiça, dizendo determine, declare para minha casa ser salva. Não, não. Aqui está dizendo claramente que não é por força, mas pelo Espírito Santo de Deus. E de fato, Zorobabel completou a obra, não porque era forte, mas porque Deus é fiel. Eu não sei o que você está orando, o que você está pedindo ao Senhor, talvez dentro da sua casa, a respeito de a salvação dos teus filhos, da tua família, do teu marido, da tua esposa, seja quem for, a respeito de uma regeneração dentro da tua casa, que esta palavra também abrange isso. Você tem orado e dizendo: Senhor, olha a minha casa, a situação que está, a minha família, não se entendem mais. Pessoas que aqui não querem mais servir o Senhor, e eu tenho orado e credo nas suas promessas. Eu quero que Jesus restaure minha vida, minha família, que nós possamos, eu e minha casa, servir o Senhor. Talvez dentro da tua casa é uma confusão que ninguém se entende. Talvez você tenha imposto dentro da tua casa e dito: não, tem que ser do meu jeito, eu sou assim, ninguém me muda, eu sou desse jeito e acabou. Ninguém pode falar mais alto que eu. Não, irmã, não, irmão. Se você entende o Evangelho e sabe quem é Deus, e ouviu o seu chamado e se rendeu aos pés da cruz de Jesus, não podemos colocar as nossas mãos. A Bíblia é bem clara: aquele que começou uma boa obra é fiel para completar aquilo que começou. Entregue sua vida a Cristo. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo da verdade, a minha vida está entregue nas mãos do Senhor, e operando Deus, ninguém poderá impedir. Irmãos, mas tem muitas vezes que nós queremos colocar as mãos para fazer algo e estragamos aquilo que Deus está trabalhando. Obra de Deus aqui, queridos, não é a igreja, não é um milagre. Obra de Deus é salvação. Obra de Deus é transformação na vida de um homem. E o que você está ouvindo esta noite no texto de Zacarias é o Evangelho sendo pregado genuinamente. Talvez você está dizendo do outro lado: vai terminar o ano, e o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, um pé de guerra, ninguém se entende, não tem salvação, não tem Jesus em minha casa. Mas como nós temos trabalhado? Nós temos colocado a lei sobre a nossa casa ou a graça de Deus sobre a nossa vida? Louvado seja Deus. Lembrando que nós estamos aqui para abolir a lei, não, porque a lei cumpriu em Cristo. E se vivemos Jesus, vivemos a graça, e nela também está a lei cumprida em Cristo. Louvado seja Deus. Oh, irmãos, que maravilha! Tem muita gente impondo sobre seus filhos, impondo sobre sua casa, levando religiosidade para dentro da tua família, fazendo as pessoas comerem aquilo que Deus não preparou. Louvado seja Deus. Forçando alguém alguma coisa, não. Paulo vai dizer que quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Louvado seja Deus. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nossas mãos ferem, nossas palavras machucam, nossas atitudes fazem afastar pessoas do Senhor. Mas quando o Espírito Santo age, o poder de Deus é regenerador. Quando ouvimos o Evangelho, ele desemboca dentro de casa, na criação dos filhos, na reconstrução do lar, da sua família, no seu casamento, nos negócios. Louvado seja Deus. Isso é graça de Deus. Mesmo Deus olhando para nós e vendo que não merecemos salvação, não merecemos ser transformados, porque pecamos e erramos, falhamos. Todos nós fazemos isso, eu também, queridos. Agimos com ímpeto, agimos com a nossa própria força. Não, irmãos, aceitamos o Espírito de Deus agir em nós,
não buscamos pelas coisas eternas, não buscamos pelas coisas do alto, o nosso coração não procura Deus. Mesmo assim, o Senhor, vendo a nossa condição, que às vezes tropeçamos, caímos, negamos, pecamos, Ele faz com que a sua graça seja abundante em nós. Esta noite não está sendo diferente, louvado seja Deus. A glória de Deus está enchendo toda essa terra, a graça de Deus está superabundando em nós, louvado seja Deus. Que possamos guardar esta mensagem no coração, anunciando aos nossos filhos e à nossa casa, aquilo que eu não consigo fazer, que eu coloquei as mãos e deu errado, mesmo gerando consequências sobre minha vida e minha família, em tudo, talvez diante dos meus pecados e erros e falhas diante do Senhor, a graça de Deus está sendo apregoada aqui, pelo Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Ah, irmãos, o princípio aqui é eterno, a obra de Deus é espiritual, mas a mensagem aqui transcende o contexto imediato, é o princípio eterno para toda a obra de Deus. Graça de Deus será sempre o princípio eterno. A igreja não é construída por programas humanos, e ela começa dentro da sua casa. Nós não somos construídos ou reconstruídos, conformados à imagem de Cristo, pelo nosso próprio esforço. Não, irmãos, não é a minha santidade, não é vir aqui, Deus vai esfregar o teu testemunho na cara do diabo. Que conversa diabólica é essa, irmãos? Que isso? Meu testemunho é um trapo de imundície, mesmo como crente. Muitas coisas que escondemos das pessoas, Deus vê tudo, exatamente tudo. Nossas misérias, nossos pecados, nossos fracassos, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa altivez. Quantas vezes entramos ressentidos com o irmão, com a irmã, pecamos contra eles? Quantas vezes? Pecados ocultos, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, aleluia! O reino não avança por estratégias de marketing, vidas não são transformadas por eloquência ou persuasão, ordenando, sentimento. Olha, se tocar o hino, eu vou me batizar. Olha, se o irmão contar isso, eu vou me batizar. Olha, se eu ouvir um cântico, se o irmão pregar. Não, irmão, não é persuasão, não é sentimento, é graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo entendeu isso, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, do poder para a nossa fé. Não se apoiamos em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez até hoje você tenha se posicionado a favor de uma instituição, ouvindo mensagens que falam sobre sua vida, e tem levado isso para sua casa e nada tem mudado. Hoje você talvez está aqui esta noite de passagem, ouvindo o verdadeiro evangelho genuíno da graça de Deus. Você tem se esforçado para que Deus te veja, você tem talvez congregado todos os dias para que Deus possa observar você. Você tem se regenerado disso, deixado de participar daquilo outro, achando, não, Deus vai me salvar. Não, a salvação vem através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Basta você crer nisso, acreditar nisso, entregar sua vida a Cristo. A salvação não é um esforço humano, a salvação não é doar a cesta básica, a salvação não é ser um bom pai, um bom marido para depois receber. Não, a salvação é Cristo de pendurado verticalmente, eu leio maldito, na cruz, aonde ele passou vergonha, foi humilhado em morte cruel, dolorosa, vergonhosa e desrespeitosa, uma vergonha, um escalabro à cruz. Mas a Bíblia diz pelo profeta Isaías que a paz, louvado seja Deus, a nossa reconciliação está em Cristo. A maior marca de expressão de amor incondicional e transcendental está no corpo de Cristo, pelo homem miserável como eu, o homem que está destituído como eu, o homem pecador como eu. No corpo do Filho que é Jesus Cristo está expresso o amor de Deus por mim e por você. Isto é obra redentora, é dela que vem a minha salvação, é da cruz de Cristo que vem a minha regeneração, é da cruz de Cristo que vem a sua salvação. Não são das suas obras, para que nós não gloriamos. Oh, aleluia, louvado seja Deus, para que nós não nos exaltamos. A obra redentora
vem de Cristo, não é Jesus, mas, portanto, não, oh, aleluia. Quando nos rendemos a Jesus, a nossa vida é transformada. E o que é isso? Graça de Deus, oh, aleluia. Quando o homem entendeu o Evangelho, ele vai perceber que a graça de Deus emana, flui, nasce, ela tem uma só vertente, a cruz de Cristo é Jesus, louvado seja Deus. A graça de Deus nasceu em uma manjedoura, louvado seja o nome santo do Senhor, e Ele é o foco principal para o homem ser salvo, é reconhecer o sacrifício de Cristo, crer naquele que enviou, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, que maravilha, louvado seja Deus. A única esperança para o homem miserável e pecador é Jesus, a graça manifesta em Cristo, no Calvário, louvado seja Deus, oh, aleluia, bendito seja Deus. A graça manifesta em Cristo, a partir do seu sofrimento, de uma via e numa luta dolorosa, de dor, de sofrimento, de cãibras, louvado seja Deus. Não negue isso e não permita que pessoas preguem contra isso. Não é Jesus, mas, não é Jesus e, bom, não é isso, irmão, é só Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Todo aquele que crê em mim tem vida eterna, louvado seja Deus. Não é algo que nós vamos fazer para o amanhã, isso é graça de Deus, oh, aleluia, bendito seja Deus. É isso, irmãos, que Zacarias está profetizando aqui, oh, aleluia. E esta, irmãos, liberdade, de fato, irmãos, liberta e também desafia nós ao mesmo tempo, louvado seja Deus. Nos liberta, liberta por quê? Porque tira de nós, dos nossos ombros, o peso de fazer a obra de Deus acontecer. Não depende de nós, depende do Espírito Santo, louvado seja Deus. Tira este jugo, este fardo pesado, oh, aleluia, louvado seja Deus. Nos desafia, e por quê? Porque é um desafio passar a depender-se totalmente de Deus. Não podemos confiar em nós, nos nossos métodos, na nossa inteligência, nos nossos recursos. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Precisamos de Deus. Precisamos do teu Espírito, o poder de Deus, sua palavra, o Espírito Santo. Porque vamos pecar, vamos errar, vamos falhar. O homem é miserável. Seu coração, irmãos, o profeta vai dizer assim, que é dúbio, enganoso, cheio de trapaça, de mentira, de orgulho. Nós somos assim, não temos condições alguma, irmãos. Acertamos em uma e erramos em outra. O camarada vem, não, para ser salvo eu preciso de Jesus, mas preciso também gerar obras para que todos possam ver. Não, irmãos, a partir do momento que você conhece Jesus, ouviu o seu chamado, você não se preocupa com mais nada. Por quê? Porque a tua vida está entregue ao Espírito Santo, é Ele que vai trabalhar em você. A regeneração, a transformação não depende de mim, ela independe do meu esforço. Por quê? Porque agora o Espírito de Deus vai trabalhar em mim, dando evidências da salvação. Quem olha a obra do irmão, não, é o Espírito Santo, é o frutos do Espírito Santo em mim, porque estou salvo. É o trabalhar do Espírito Santo, é Deus modelando, é o oleiro trabalhando no vaso. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Irmãos, que maravilha, que alegria entender o Evangelho. Sai um peso de nós, sai um peso, uma culpa, todo este jugo, todo este fardo pesado vai embora. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, que maravilha, oh, aleluia, bendito seja Deus, queridos. Todo este peso, toda esta culpa, o candelabro aqui de Zacarias funcionava sem intervenção humana. A luz brilhava porque o azeite fluía das oliveiras, dos próprios plantas de oliveira.
Não dependia de homens estarem ali. Oh, aleluia! Da mesma forma, a igreja, o corpo de Cristo, eu e você, brilhamos quando o Espírito flui através dela. Não é o nosso esforço, é um testemunho de Cristo que é exaltado em nós. É o Espírito Santo que transforma. Oh, aleluia! E uma pergunta clara: em quem você tem confiado? Você tem colocado a sua fé em palavras humanas, de profecias profetadas? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A pergunta é: o azeite que está fluindo para você está saindo da onde? De coisas humanas, esforço humano, dogmas humanos, tradicionalismo, egocentrismo, fanatismo, exclusivismo? Da onde está saindo? Oh, aleluia! Em suas habilidades, seus conhecimentos, seus recursos? Lembra-se sempre, a obra de Deus só acontece pelo Espírito de Deus. Busque-o, dependa dele. Louvado seja Deus. Não fique indo à igreja, quero ver o que Deus tem com a minha necessidade. Você precisa depender de Deus, não de homens. Não é uma consulta espiritual. Palavra de Deus, irmãos, ela precisa ser pregada genuinamente para que ela alcance o alvo, que é a sua alma, minha alma, e que possa continuar essa regeneração. Louvado seja Deus, oh, aleluia, bendito seja Deus, que maravilha, bendito seja Deus. Então entendamos isso, glória ao nome do Senhor. A obra de Deus só acontece pelo Espírito Santo de Deus, e precisamos ser dependentes do Senhor. As duas oliveiras aqui, Cristo, rei e sacerdote, duas oliveiras, as tipologias da oliveira. Zacarias, então, no versículo 14, ele diz: respondeu-me dizendo, estes são dois ungidos que estão diante do Senhor e de toda a terra. Zacarias aqui está perguntando sobre as duas oliveiras que estão ao lado do candelabro, fornecendo azeite, e a resposta é reveladora. São os dois ungidos. Literalmente, em hebraico, significa filhos do óleo. Dois ungidos em hebraico significa filhos do óleo. Azeite, oh, aleluia, louvado seja Deus. Os ungidos de Israel, rei e sacerdote. Em Israel, duas classes de pessoas eram ungidas com óleo, e de reis e sacerdote. Nenhuma outra pessoa, só rei e sacerdote que eram ungidos com óleo. Pessoas comuns não. O rei era ungido aqui para governar, o sacerdote era ungido para ministrar a palavra de Deus, diante dos irmãos. Eram funções separadas, e nenhum aqui poderia ocupar ambas, rei e sacerdote. Quando o rei Uzias tentou exercer função sacerdotal, foi ferido de lepra. Deus não permitia isso. Agora, em Jesus, ele é o único que é ambos, rei e sacerdote. Talvez você não entendeu, eu repito. Nem o rei poderia ter duas unções, rei e sacerdote. Não, ou era rei ou era sacerdote. Não era permitido. O rei Uzias tentou fazer isso e foi coberto o seu corpo de lepra, porque ele fez isso. Mas tem um que pode, e é ungido, rei e sacerdote. Ungido de Deus, Jesus Cristo, rei e sacerdote. Louvado seja o nome santo do Senhor. As duas oliveiras de visão apontam para alguém que seria tanto rei como sacerdote, alguém que uniria entre si ambas as funções, e este é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jurou o Senhor, e não me arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo toda a ordem de Melquisedeque. Louvado seja Deus, oh, aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Palavras de carta aos Hebreus, pode dizer assim: porque este Melquisedeque era rei em Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito à semelhança do Filho de Deus,
permaneceu ou permanece sacerdote para sempre. Louvado seja Deus. O óleo que flui de Cristo. As duas oliveiras aqui claramente florescem e fornecem para nós, mantendo o candelabro aceso, o azeite. Da mesma forma, Cristo, como rei sacerdote, é a fonte de toda a unção que flui para a igreja. Ele é o rei que governa seu povo, é o sacerdote que intercede por nós. É dele que flui o Espírito Santo, que nos capacita, ilumina. É dele que levanta o abatido, o miserável. É ele que transforma a vida do homem caído, miserável e destituído da glória de Deus. Oh, aleluia, intercede por nós, que busca, oh, aleluia, a Deus intercedendo a mim e a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este é o Deus que adoramos, rei e sacerdote. Louvado seja Deus, ungido do Senhor. O texto aqui, irmãos, diz que o óleo que fluía era como ouro, tão puro e precioso. É o Espírito Santo derramado sobre a igreja desde o Pentecoste, lá em Atos 3. Este ouro é representado pelo Espírito Santo de Deus. Toda unção que nós precisamos vem de Cristo. Toda unção que precisamos vem de Cristo. Ele é a fonte. Ele é o rei que governa a sua vida, ele é o sacerdote que intercede por você. Precisamos permanecer ligado a ele. Eu não sei se você está afastada, se o seu coração está preso à circunstância, se você está ligado a alguma decepção, frustração, algum passado pesado, uma dor que você curte até o dia de hoje. Isso queima o teu coração e destrói tua vida. O Senhor está dizendo pela tua palavra que nós precisamos dessa unção que vem de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Precisamos estar ligados nesta videira. Ele é o sacerdote que intercede por você. Oh, aleluia, que nos dá força, que nos encoraja para viver sua palavra. Ele é a pedra principal, a graça ela. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Quem és tu? No versículo 7, para encerrarmos. Grande monte, diante de Zorobabel, tornar-te-ás a campina, e estará a primeira pedra com aclamações. Graça ela. A visão aqui está mencionando uma pedra principal e especial, está associada a uma aclamação. Graça ela. Alguém que está celebrando, está clamando, é uma aclamação. Graça ela. Esta rocha que está fundamentada, em hebraico a expressão primeira pedra, Reaven Harosh, significa pode-se ferir, tanto a pedra fundamental quanto a pedra de remate, a pedra que completa a construção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pedra da esquina. Jesus é chamado de pedra da esquina nas Escrituras. A igreja, o corpo de Cristo, eu e você, não a física, mas eu e você como igreja, corpo de Cristo, estamos fundamentados nesta rocha, que é Cristo Jesus, a pedra da esquina. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e que nela quem crer não será confundido. São palavras do apóstolo Pedro, 1 de Pedro 2:6. Ele é o fundamento sobre qual a igreja é construída, e é também a pedra que completa a obra. Louvado seja Deus. Minha vida não está fundamentada em uma instituição, minha vida não está fundamentada em uma placa, minha vida não está fundamentada, minha fé não está fundamentada em milagres, a minha fé não está fundamentada no que sai da boca de um homem, a minha fé não está fundamentada naquilo que ouço os outros contar, uma fé emprestada. A minha fé e a sua deve estar fundamentada nesta rocha, a pedra da esquina. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A aclamação, graça. Quando esta pedra for colocada, graça, não mérito, não esforço, não lei, mas graça. Louvado seja Deus. Aleluia. Não é o meu esforço, é graça do Senhor. Não é minha vontade, é graça de Deus. Não é o teu esforço, é graça do Senhor. Não é a sua vontade, o seu mérito, é graça de Deus. Bendito seja Deus, em defesa do evangelho genuíno da graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Não é obra, não é o meu esforço, não é a sua vontade, é graça de Deus ao homem miserável, destituído da glória de Deus.
Oh, aleluia! Aclamamos, é a graça do Senhor que me fez e me permitiu ouvir o chamado de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si meu jugo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde e simples de coração. Vinde a mim, oh, aleluia, negue-se a si mesmo, tome tua cruz, siga-me. Graça de Deus, louvado seja o Senhor pela graça alcançada. Aonde abundava o pecado, superabundou a graça. Aonde abundava a mentira, superabundou a graça. Aonde abundava o exclusivismo, superabundou a graça. Aonde abundava a religiosidade, superabundou a graça. Aonde abundava o falso evangelho, superabundou a graça. Aonde abundava a falsa palavra, superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. A graça é maior do que o nosso pecado. Louvado seja Deus. Graça, favor imerecido. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Graça, favor irresistível, graça maravilhosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Palavra do Senhor para nós. Amém. Louvado seja Deus.